dia, bom dia para todos, bom dia, meu Deus. Nós só temos que agradecer, Senhor, por mais um dia de nossa vida. Te agradecer porque estamos aqui, vivos, na Sua presença, todos nós, encarnados e desencarnados. Nós te agradecemos por este dia maravilhoso, te entregamos todos os acontecimentos de hoje, que sejam de paz, de tranquilidade. Senhor, nós estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a toda a equipe espiritual responsável por este Evangelho. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores e guias espirituais, por estarem sempre aqui ao nosso lado. Agradecemos sempre, Senhor. Derrama sobre nós a Tua sabedoria, para que a gente possa entender e refletir sobre a mensagem de hoje. Que o Senhor nos dê paz e tranquilidade. Meus amigos, a mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é de número 309, que diz o seguinte: o ontem ficou para trás. Se ontem você agrediu, fez o que não queria, foi mal recebido, sofreu desgosto e injustiça, ficou doente ou desanimado, tudo acabou hoje. Hoje é um novo dia, novas oportunidades e atrativos. Aproveite-o como quem sai de um túnel escuro para a luz. Se o ontem quiser passar para o hoje, corte a sensação, reaja, imponha otimismo, vontade de ser renovado, diferente, liberto do peso no coração. Aumente a confiança em si, o amor às expectativas de prosperidade. Todos os dias lhe são favoráveis. Um novo dia é uma vida que começa. Linda mensagem de otimismo. Que este dia seja um dia maravilhoso. Estamos começando bem, aqui reunidos na presença do Senhor e dos bons espíritos, para mais um Evangelho. O capítulo de hoje é o 12. Amem os seus inimigos. E o item é o 9. A vingança. Pelo nosso amigo, um espírito, Jules Olivier, Paris, 1862. Nosso amigo disse o seguinte: a vingança e o duelo são vestígios da barbárie que tendem a desaparecer entre os homens. São costumes selvagens que fazem a humanidade sofrer. A vingança é um sinal da inferioridade dos homens que a ela recorrem e dos espíritos que se juntam a eles para inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer parte do coração daquele que se diga espírita. Vingar-se é totalmente contrário ao ensinamento do Cristo que diz: perdoem os seus inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita e também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes.
porque todo aquele que se vinga quase nunca o faz a céu aberto. Quando é mais forte, ataca ferozmente aquele a quem considera seu inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto, para que cresça nele a cólera, a paixão e o ódio. Na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do coração seus maus sentimentos. Seguindo caminhos escusos, persegue na sombra seu inimigo, sem que ele de nada desconfie. Espera o momento mais favorável para executar sua vingança, evitando correr algum risco. Esconde-se, vigia o inimigo sem cessar, preparando-lhe armadilhas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe no corpo o veneno mortal. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ele ataca o inimigo em sua honra, em suas afeições. Faz uso da calúnia e das falsas insinuações, que habitualmente, semeadas aos quatro ventos, vão crescendo por onde passam. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde a calúnia e as falsas insinuações já passaram, se admira ao encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e bondosos. Fica surpreso quando as mãos que se estendiam para ele agora se recusam a cumprimentá-lo. Enfim, fica arrasado quando seus melhores amigos e parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga dessa maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta seu inimigo e o insulta pela frente. Parem, portanto, com esses costumes selvagens. Parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que se achar no direito de se vingar não será digno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema: fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Que assim seja. Pois é, meus amigos, Jesus, ele nos ensinou a perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não foi isso? E o que nós fazemos quando deixamos a raiva e o rancor apoderar-se em nosso coração? Na maioria das vezes, vem logo o pensamento de vingança. E muitos guardam isso em seus corações. Aí nosso amigo espiritual, o Jules Olivier, ele vem nos alertar aqui no item 9 a esse respeito. E chama a atenção de todos nós, mas principalmente aquele que já está estudando o Espiritismo. Somos nós que estamos aqui neste momento estudando o Espiritismo. Então, principalmente aqueles que já se consideram espírita. A vingança é um sentimento contrário aos ensinamentos do Cristo. Jesus, ele veio à Terra, ele encarnou aqui entre nós a pedido de Deus para nos ensinar a amar e a perdoar o próximo. Então, aquele que nutre em teu coração esse sentimento de maldade,
não está seguindo a maior lei de Deus, que é a lei do amor. Porque Jesus disse: perdoai os vossos inimigos e orai por eles. Não foi isso? Então, aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. A gente vê muito atualmente nas redes sociais muitos fake news, pessoas que atacam a honra de outro, colocando determinadas informações falsas para se vingar. E isso vai crescendo e mancha a imagem daquela pessoa. Precisamos parar com isso. Precisamos alimentar dentro do nosso coração a lei do amor. Precisamos aprender mais a perdoar, se melindrar menos. Na verdade, não se melindrar. Jesus nos ensinou a perdoar. Por que ainda não seguimos os ensinamentos do Cristo, como Ele nos ensinou? Por que ainda aguardamos raiva e rancor dentro do nosso coração? Vamos pedir a Jesus força para a gente não deixar esse sentimento crescer dentro de nós. O ódio é um sentimento primitivo que ainda guardamos dentro de nós. Precisamos acabar com isso imediatamente, se a gente quer crescer moral e espiritualmente. Porque quando a gente retornar para casa, a casa que eu falo é a pátria espiritual. A gente precisa estar puro de coração, vestindo aquela roupa, aquela túnica nupcial, lembra? Senão, como é que a gente vai entrar e fazer parte do banquete celestial? Vamos pensar sobre isso hoje. Que Jesus nos ajude, que Jesus nos fortaleça. Obrigada, Pai. Obrigada. Que o Senhor ilumine cada vez mais o nosso amigo Júlio Olivier. Agradecemos pela mensagem, pela advertência. Nos ajude, Senhor, a seguir os teus passos sempre. Entregamos neste momento a nossa alma, o nosso espírito, o dia de hoje, a nossa família. Te entregamos este planeta, todos que se encontram aqui, encarnados e desencarnados. Que o Senhor nos fortaleça sempre. Dai-nos sabedoria, aumente a nossa fé e a nossa resignação. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a perdoar, principalmente perdoar aqueles que nos ofendem, nos caluniam, e que eles também possam nos perdoar aquilo que fazemos. Que Jesus nos proteja sempre. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus amigos, diz o seguinte: no mundo atual, onde os números de encontros são tão grandes em comparação às gerações anteriores, lembre-se que nem todos serão capazes de compreender e valorizar quem você realmente é. Você é uma pessoa única, com suas próprias características, ideias, conceitos e modo de se relacionar.
O fato de não ser para todos não é um sinal de inadequação, mas sim de autenticidade. É um lembrete de que você merece alguém que possa apreciar seu ser, alguém que esteja disposto a compartilhar não apenas os momentos de alegria, mas também os desafios e as imperfeições da vida. Ao aceitar que nem todos serão capazes de se conectar profundamente com você, valorize as conexões de alma, as quais as palavras não são capazes de defini-las. Relacionamentos em que você é valorizado e respeitado, sem a necessidade de convencer ou insistir. É essencial que você seja autêntico para atrair pessoas que genuinamente se importem com você. Abrace a sua individualidade e confie que o amor verdadeiro encontrará o caminho até você, mesmo que leve um tempo. Porque afinal, você não é para todos, mas é perfeito para alguém que realmente importa. Desejamos a todos neste dia muita luz, paz e que possamos enxergar o poder de Deus nas pequenas coisas. Assim seja, assim é e assim será.